Varados se tornou um Lorde Demônio, o mais poderoso do mundo, e como não tinha ninguém que poderia derrotar ele, o Varvados ficou muito cansado da vida dele como o ser mais forte de todos, já que até aqueles que poderiam derrotar ele já haviam morrido. Então, ele ficou cansado disso a um nível extremo, onde ele não sabia mais o que fazer. Ele teve uma ideia. Ele reencarnou em uma vida nova para que ele possa ter uma vida normal e tranquila. Ele consegue manter as suas lembranças e habilidades. Ele pode até mesmo matar com um único olhar ou estalando os dedos. Mas ao invés dele sair humilhando geral, ele decidiu viver de uma forma mais tranquila e humilde, só querendo conseguir novos amigos. Ele reencarnou em um futuro distante. Nós vemos ele comemorando o seu 10º aniversário. Aqui nessa reencarnação, ele se chama Ard. Os pais dele se chamam Jack e Carla. Eles não têm a mínima ideia de que o seu filho tinha poderes e memórias da vida passada. Tudo o que ele fazia na vida antiga, ele ainda consegue fazer aqui com certa tranquilidade. Nessa nova vida, ele viu como as coisas pioraram um pouco em relação à magia presente no mundo. Antigamente as coisas eram bem mais encaminhadas em relação à educação e conhecimento, mas dessa vez, nesse novo mundo para ele, o que ele mais deseja era conseguir fazer muitos amigos, porque na vida passada, ele não tinha quase nada e era uma vida chata. Mas quando ele tenta se aproximar de outras crianças da sua idade, ele percebeu que ele não sabia como conversar de uma forma casual, na brincadeira, com outra pessoa, porque ele nunca teve nenhum tipo de relação assim. O resultado disso são todas as outras crianças fugindo o mais rápido que podiam. Nessa hora, um amigo da família deles, que se chama Waze, chegou ali e decidiu ajudar o Ward. O Waze queria ensinar o Ward a socializar com as outras crianças, mas da mesma forma, o Ward não consegue entender muito bem isso. Aqui, ele decidiu ir até uma floresta para descontar as suas frustrações por tudo o que estava acontecendo. Ele amassa alguns monstros, e por obra do destino, ele encontrou uma menina que lembrou muito a Idia. Essa mulher era muito importante para ele na sua outra vida, só que ela morreu, ainda quando ele estava vivo. O Ward conversou com a menina e ele perguntou se ela gostaria de ser amiga dele, mas a menina diz que ele não sabia nada sobre ela e sai correndo dali chorando. O Ward fica sem entender nada do que acabou de acontecer. Ele resolveu voltar para sua casa, só que ele viu o Waze com aquela mesma menina. Ela era filha dele. O Waze apresentou ela como Irina. O Ward fica em cima tentando fazer de tudo para virar amigo dela. Ele até mesmo usa o fato de que seus pais são amigos. Só que a Irina é muito teimosa e ele não estava conseguindo virar amigo dela. Tem até um dia que ele estava revendo suas estratégias de como fazer amizade com ela. Mas a vila é atacada por goblins e o Ace foi correndo até os pais do Ward para avisar que a Irina sumiu e poderia estar em perigo. Nessa hora, o Ward já lembra que ele fez ela correr até as montanhas quando ele pediu para ser amigo dela e ela ficou com medo e correu. Ele começou a se sentir culpado por isso, porque ela correu lá por conta dele. Ele promete que vai encontrar ela e deixar em um local seguro. Na frente de todo mundo, o Ward simplesmente sai voando em direção às montanhas. A coitadinha da Irina estava em grandes apuros, sendo cercada por vários goblins que estavam prestes a fazer muito mal para ela. O Ward chegou bem na hora e a protege desses monstros. Os goblins não conseguiam fazer nem cócegas. A Irina, chorando, falou para ele que ela não tinha nenhum amigo, porque geralmente esses amigos que ela consegue sempre acabavam traindo ela e vão embora, deixando ela muito triste. O Ward na hora consegue entender o que ela estava sentindo, porque ele nunca teve amigo por um bom tempo. Então, ele decidiu que quer ser amigo dela de novo, e ele promete que nunca vai fazer algo assim com ela. Depois disso, nós vamos para alguns anos no futuro. Eles já eram adolescentes e estavam muito juntos, muito mais do que antes. A Irina decidiu que ela gostaria de entrar para a academia de magia com o Ard, porque assim eles iriam continuar juntos. E ela de fato foi se matricular lá. O diretor disse que os dois poderiam entrar lá de uma forma mais avançada porque eles já estavam mais adiantados, mas eles precisavam fazer um exame que era escrito. Aqui, nós temos um grande problema, porque a Irina conseguiu passar. Foi até fácil para ela, mas o Ard tirou um 0, coitado. Um belo juzerão. Só que o que é incrível aqui é que mesmo assim, ele passou. Quando o diretor foi falar com o Ward, ele explicou o que aconteceu. As respostas que o Ward colocou eram de um nível muito avançado. O diretor gritou na frente de geral que todos ali deveriam ser muito gratos por estarem estudando nessa época, porque eles vão poder estudar com o Ward, que é um verdadeiro gênio. O Ward e a Irina ficaram muito populares nessa academia, só porque o diretor falou que ele era um gênio. Mas, é claro, tem sempre aqueles que não aceitam muito bem a situação. Então, quando o Ward vê um dos alunos ali batendo em uma garota, a Irina, na hora, tomou os dois da menina e decidiu fazer alguma coisa. O nome desse cara aí é Herald.
Ele falou que essa menina não passava da sua serva e ela era no máximo inútil. Ward envergonha ele por agir dessa forma, mas uma mulher um tanto quanto diferente apareceu. Essa era a professora deles. Ela de fato tem uma cara de mal, mas as orelhinhas e o rabo não deixam a gente ter essa impressão por muito tempo. O nome dela é Olivia, e aqui ela não acaba com a briga que estava acontecendo. Pelo contrário, ela pegou Harold e Ward e colocou os dois para brigar e ela só iria assistir a isso. Nessa hora, Ward percebeu algo interessante na Olivia. Ela era um dos 4 generais que trabalhavam para ele na sua vida passada. Ward colocou o Harold no seu lugar e a Olivia diz que vai descobrir mais sobre ele em breve, mas por enquanto ela vai ficar de boa. Agora todos os alunos precisavam formar grupos de 3 pessoas. Todo mundo queria o Ward e a Irina, mas, dentre todos, a Irina e o Ward decidiram chamar a menina que estava sendo humilhada pelo Harold. Ninguém queria ela, então os dois resolveram que era isso que eles iriam fazer. O nome dela é Ginny. O que eles precisavam fazer juntos era entrar em uma masmorra e derrotar um lobo preto para conseguir pegar a pele dele. Durante todo esse processo, a Jane demonstra para eles como ela era insegura, porque ela sempre sofreu muito na mão dos outros. Então, ela não acredita muito nas coisas que ela mesma poderia fazer. Ward simpatiza muito com ela, e ele decidiu ensinar a ela um pouco de magia que ele nunca mostrou para ninguém nesse mundo novo. A primeira era uma magia de script. A Ginny provavelmente conseguiria dominar essa magia, pois ela era mais fraca que as outras, que ele poderia mostrar. A Ginny consegue entender com facilidade tudo isso, então eles comemoram bastante o que eles acabaram de fazer. Mas o chão se abriu e eles caíam diretamente onde um minotauro gigante apareceu. Ward viu uma oportunidade perfeita aqui. Ele quer ensinar as duas mais do que apenas falar. Então, ele deixou o monstro todo ferrado e falar pra Ginny acabar com ele agora mesmo. Ward acredita muito no potencial dela. Ela ainda tinha o pensamento de que não conseguiria, mas a Irina incentiva ela e isso dá muito certo. E a Dina consegue derrubar o Minotauro. Ao sair da masmorra, o Harold já chegou querendo pressionar a coitada. Só que não deu muito certo, porque ela jogou ele pra longe e a Irina ainda ajudou fazendo sair correndo dali. Morrendo de medo, a Olivia começou a olhar pro Ward e querer entender como o Ward conseguiu ensinar a elas magia da Street, já que não era pra elas saberem disso. Depois de tudo isso acontecer, o diretor chamou o Ward pra conversar. Ele queria que o Ward participasse de um evento especial, que era uma batalha estudantil. A própria rainha iria assistir isso, porque dependendo dos resultados, a academia vai ganhar um belo financiamento. Então Ward poderia ajudar muito demonstrando as suas habilidades. Ele fica com um pé atrás sobre isso, só que a Olivia é uma garota e tudo que ela precisa fazer é um charmezinho e pronto. Ward tá dentro e com certeza vai fazer o seu melhor. Depois de sair da sala, a Ginny foi falar com ele. Ela convidou ele para ir em um encontro, mas nessa hora a Irina também apareceu ali e ela não quer ficar de fora, ela quer ir junto e ela não entendeu muito bem as intenções aqui. Assim, a Ginny de fato chama ela para ir junto. Ela ainda fala na maior caruda que queria fazer uma intro Ward. Só que a Irina não gosta muito dessa ideia, mas da mesma forma, os 3 foram assistir uma peça. Lá eles estavam fazendo uma representação do Varvados e a Idia, mas aquilo deixa o Ward um pouco incomodado porque a história de fato não aconteceu daquela maneira que estava sendo contada. Quando a peça acabou, eles foram até um restaurante e aqui eles escutaram algumas pessoas escondidas planejando fazer uma armadilha para a rainha. Esses caras são muito burros, porque eles planejam isso praticamente na rua e acreditavam que ninguém iria notar. Ward decidiu que iria ser uma boa investigar tudo isso. Eles começaram a investigar mais sobre isso e foram até os esgotos. Lá embaixo, os caras encontraram eles. Na realidade, a armadilha era pra eles, só que o Ward não tava nem aí pra situação. Ele foi pra cima desses caras e acaba com eles com muita facilidade. Só que tem um problema. Um desses caras não caiu tão fácil assim. Ele continua de pé, e de repente, ele se transformou em um demônio na frente do Ward e corre dali voando, o mais rápido que ele podia. O Ward não desiste, ele vai atrás do demônio. Lá fora, o demônio conseguiu pegar uma menina para fazer de refém. Todo mundo fica cheio de medo e sai correndo, mas o Ward na hora se apresenta a todos como o filho dos heróis lendários, e as pessoas ficaram mais tranquilas. Com apenas uma magia de ilusão que ele usa, ele conseguiu salvar a refém. Ela tá solta de novo. O demônio sai correndo dali de medo, mas o White não é tão misericordioso assim. Ele usa apenas um feitiço que destrói ele em questão de segundos. O cara evaporou. Dessa maneira, ele e as duas ganharam um tempinho para falar com a rainha, que tem o nome de Rose.
A Irina já conhecia a Rose há muito tempo e elas eram muito amigas. A recompensa pro Ard de ter se livrado daquele monstro foi o Ard poder se tornar o marido dela, porque ela gostou dele. A Irina não gosta muito disso, na hora ela reclama porque o Ard era dela. Por outro lado, a Jenny fica muito feliz com isso porque assim o harém do Ard iria aumentar, ainda mais com uma rainha. Mas a Rose decidiu mudar a recompensa, pelo menos por enquanto, porque não foi bem aceita. Ele ganhou um cargo bem importante e também o financiamento para a academia, e assim a história vai se desenrolar ainda mais.